hoje na nossa pauta nós vamos abordar uma doença que é progressiva e precisa de um cuidado especial da família, o Alzheimer. Para falar sobre este assunto tão importante, nós chamamos o médico geriatra, Dr. Ailton de Paiva Neto. Doutor, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui na TV Aparecida, no nosso programa. Muito obrigado, bom dia a todos. Nós ficamos felizes assim, viu, de o senhor estar aqui conosco, porque é um assunto tão importante. Estima-se que pelo mundo afora tenha mais de 50 milhões de pessoas vivendo essa doença. É uma doença triste, como o irmão disse, né, progressiva e que inspira muitos cuidados. Doutor, vamos começar dizendo para as pessoas o que realmente é o Alzheimer. O Alzheimer é uma das demências que a gente tem, entendeu? Na verdade, é a mais prevalente. Mais de 50% dos casos das demências são causados pela doença de Alzheimer. E é uma doença que vai degenerando muito o cérebro da pessoa, ela vai ficando muito dependente, atrapalha muito o dia a dia dela, a convivência dela com outras pessoas, atrapalha a família de modo geral, todos são envolvidos na doença, não é só a pessoa. E é muito importante a detecção precoce dela. Geralmente a pessoa, quando está trabalhando ainda, detecta mais rápido porque ela começa a fazer coisa errada nas atividades avançadas de vida. Então, mexer num banco, controlar dinheiro. Mas normalmente quando a pessoa se aposenta muito cedo, às vezes ela demora um pouco mais para realizar o diagnóstico. Porque ela demora um pouco mais para a gente perceber que ela está doente. Porque ela mesma, quando a pessoa chega para a gente e fala assim, eu estou esquecida, normalmente ela não está doente. Porque ela está percebendo que ela esquece, uma chave sem trancar, uma porta, um fogão aceso, mas ela mesma corrige, ela mesma percebe que ela esqueceu. Isso normalmente não é doença. A pessoa que fica doente, ela não percebe que está doente. Então ela vai fazendo, ela vai no banco, faz confusão no caixa do banco. Ela dirige, faz confusão no trânsito. E a amiga não está junto nesse momento para perceber que está alguma coisa errada. E quais são os sinais iniciais onde a gente tem aquela comprovação? Não, realmente é Alzheimer. A memória é o que mais fácil a gente percebe, esquecimento. Só que, por exemplo, às vezes uma pessoa está deprimida, ela começa a ficar esquecida também. Então, para a gente diagnosticar mesmo, não é só a memória recente, que é um dos fatores importantes, é o mais prevalente até, mas para a gente detectar a doença. Então, por exemplo, a pessoa tem dificuldade de executar uma tarefa que ela sempre fez. Então, ela ia no banco e digitava a senha, tirava o extrato, pagava a conta, daí começa a atrasar umas contas que ela nunca fez. Ela começa a se perder, ela vai para a cidade e demora mais para voltar, entendeu? É um sinal que ela está se perdendo, ela está errando o caminho, uma coisa que ela sempre fez. Ou então ela está dirigindo e chega um momento ela começa a perguntar para as pessoas como é que faz para ir para tal rua, voltar. Eu tive um caso extremo de um paciente que ele pegou o carro, ele era caminhoneiro, ele pegou o carro e foi parar em Salvador dirigindo. Saiu daqui de Guaratinguetá, aqui do lado, apareceu em Salvador. Chegou lá e perguntou para o guarda, o que eu estou fazendo? Daí o guarda, como é que eu faço chegar em tal rua? O guarda disse, não, mas eu não conheço essa rua. Daí o guarda teve paciência e conversando com ele, percebeu que ele estava perdido, que ele era do interior de São Paulo e ajudou a família a buscá-lo. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem que estar junto o tempo todo. E, às vezes, um idoso que é muito independente, principalmente homem que gosta de dirigir, que não aceita tirar o carro, mais difícil que a mulher, que o homem vai menos no médico, a mulher vai mais. Então, assim, às vezes é mais difícil ter que estar num quadro assim por causa do paciente independente. Não é só a memória recente que altera. Para diagnóstico, a gente tem que ter mais fatores cognitivos alterados. Então, por exemplo, a memória recente é o mais importante, mas uma execução de tarefa que não consegue, então, por exemplo, fritar um ovo não frita mais, fazer um café não frita mais, mexer num controle de televisão, bagunça a TV, um celular novo que dá, não consegue mexer, achar aplicativo, mandar mensagem como mandava antes, porque é novo, porque tem dificuldade de aprendizado, que é um outro fator cognitivo. A linguagem, por exemplo, ver pessoas que ela conhecia a vida inteira, não vem o nome da pessoa, não guarda o nome da pessoa, então a linguagem, nome de objeto, por exemplo, ela pega uma caneta, ela vai pedir para você ser uma caneta, ela pede, vê isso aí para escrever, ela não fala caneta, ela não consegue dar o nome para o objeto, entendeu? Então a linguagem fica atrapalhada, e daí coisa com o pessoal dela atrapalha muito, então a higiene pessoal, você vê que ela põe uma roupa colorida diferente que ela não usava, ela põe um sapato feio para sair, ela tinha um sapato novo para sair e não coloca. É muito comum a pessoa ir tomar banho e voltar com a roupa que estava antes de tomar banho, entendeu? Ele não tem muito autocuidado também. Então são várias coisas que a gente avalia junto para diagnosticar a demência.
Antigamente era só diagnóstico clínico, hoje em dia com o avanço das ressonâncias, os exames, os biomarcadores, a gente consegue avaliar melhor o diagnóstico. Que bom. Antigamente não diferenciava os tipos de demência, falava assim, é demência senil, é senilidade, e mais antigamente ainda falava o esclerosado. Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue definir melhor com a queixa clínica, com os exames de imagem, com os exames biomarcadores, a gente consegue definir melhor qual tipo de demência. Se é de Alzheimer mesmo, tem a demência frontotemporal, que é muito prevalente também, a demência vascular, que é no idoso mais idoso, acima dos 85 anos, entendeu? Então hoje em dia a gente consegue triar melhor, até para dar um melhor tratamento, uma melhor estratégia de acompanhamento. Para ter uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida melhor. Dá para retardar muito, dá para ajudar muito a pessoa a ficar mais independente por mais tempo. Por exemplo, no Japão, o idoso fica independente 2, 3 anos, fica dependente de atividade básica, para tomar banho, trocar, vestir, alimentar, cerca de 2 anos antes de morrer. No Brasil é 10 anos antes de morrer. Por quê? Porque não foi acompanhado, não foi preparado, entendeu? Então ele vai ficando dependente antes. Isso é ruim para toda a família, para o sistema de saúde, para as doenças, entendeu? Porque não foi acompanhado corretamente, não foi diagnosticado corretamente, não teve as intervenções corretas no momento certo, entendeu? Ô, doutor, mas aí, dúvida. A gente sempre tem muitas, né? Muito. Na realidade, acomete mais homens ou mulheres e quando que começam os primeiros sinais? A partir de qual idade? A idade, no Alzheimer especificamente, normalmente é por volta dos 75 anos, a idade mais comum. Tem o Alzheimer precoce, começa com 40, 50 anos, é muito raro. Geralmente um fator genético muito importante familiar, que começa o Alzheimer muito cedo assim. É pior, como por exemplo, um câncer de mama numa paciente de 40 anos, ele é mais agressivo do que numa paciente de 80. Então um Alzheimer num paciente de 40 anos também, num paciente de 50, 60 anos, é mais agressivo do que um paciente de 75 anos, como é mais agressivo do que um paciente de 85 anos. Então quanto mais cedo, sempre é pior a evolução. E mais difícil de diagnosticar, porque a gente custa de acreditar que uma pessoa de 50, 60 anos tem Alzheimer. É muito difícil de acreditar. Mas a idade média da doença de Alzheimer é 75 anos. Os sinais geralmente começam com esquecimento, mas principalmente na execução das tarefas. E aí acomete mais homens ou mulheres? Tem aí um dado? Hoje em dia acomete mais mulheres do que homens, mas a gente sabe que as mulheres vivem mais do que os homens, entendeu? Então talvez os homens assim, morram antes de aparecer a doença. Hoje em dia está meio equiparando o homem com a mulher, mas mais comum em mulheres, porque os homens estão vivendo menos que as mulheres ainda, mas já está quase equiparando. Entendi. Doutor, o Alzheimer ele tem fases? Se sim, quais são elas? Tem fases, sim. O jeito mais fácil é pensar nas 3 fases, né? Mas tem várias classificações, tem classificação que divide em 7 fases, que chama FAST, e a última fase se subdivide em 8 fases, que vai de A a H, e tem a classificação mais comum, que é 1, 2, 3, leve, moderado e grave. A leve, que é a fase inicial, geralmente começa com esquecimento de memória, alteração de memória recente, que é o esquecimento, que é o que a gente percebe, é a dificuldade para as atividades avançadas, mexer num banco, dirigir. Eu sempre faço um desenho quando eu estou explicando para a família um diagnóstico de Alzheimer, comparando com um bebê. Então, por exemplo, um bebê, quando ele nasce, ele está totalmente dependente de atividade básica de vida diária. Você tem que dar banho, trocar, dar mamadeira, trocar fralda, dar banho. Não anda, você tem que pegar ele do berço, pôr no colo, levar para sentar para a cadeirinha para comer. Ele é totalmente dependente da atividade básica de vida diária. Daí o bebê vai começando a comer com a mão, vai começando a falar algumas palavras, dizer sim, não, começando a andar. E, por último, ele tem independência da atividade básica de vida diária quando ele sai da fralda, quando ele controla o xixi e cocô, entendeu? Daí começam as atividades instrumentais de vida diária. Mexer num controle de televisão, mexer num telefone, andar de bicicleta, mexer nos instrumentos próximos a ele da vida diária. E depois a atividade avançada de vida diária que somos nós, trabalhar, controlar o nosso dinheiro, dirigir, jogar a gente na cidade de São Paulo, que é uma cidade grande, a gente sabe se virar, sabe comer, não vai passar fome, não vai passar aperto, sabe pagar, comprar, sabe quanto pode gastar. Isso é considerado atividade avançada de vida diária. O idoso é o sentido inverso da criança, do bebê. Então ele vai começar pela atividade avançada de vida diária, que é controlar dinheiro, pagar conta, dirigir, tomar conta de uma casa, organizar almoço e janta. A senhora que é dona da casa, ela faz a organização do almoço, a compra do mês. Então ela começa com a dificuldade disso, que é a atividade avançada, que é a primeira fase.
A segunda fase, ela já começa a ficar dependente dos instrumentos de vida diária. Ela não consegue mexer no celular, ela não consegue mexer no controle de televisão. Hoje em dia as televisões têm 2 controles, um para canal, um para televisão. Isso confunde muito a cabeça dela. Antigamente era só ligar no botão. Então aprender essas coisas novas, ela vai esquecendo, vai tendo dificuldade nos instrumentos de vida diária. E atividade, depois a terceira fase, que é a mais triste, que é a maior dependência, que deve ter que ajudar para tomar. Primeiro você vai ter que começar a ajudar para tomar banho, ajudar para comer, ajudar para se vestir, ajudar para fazer higiene no banheiro quando vai no banheiro. E ele entra nessa terceira fase quando ele vai para a fralda. Geralmente começa a usar fralda à noite, ao contrário da criança que vai saindo usando fralda só à noite, sai de dia. O idoso volta primeiro na noite, usando fralda à noite para controlar xixi, o que ele faz na roupa. Depois fica 24 horas usando fralda, daí ele entrou de vez na terceira fase, que é da atividade base de vida diária. Daí você tem que ajudar, às vezes tem que fazer o prato de comida, daí ele come sozinho, depois você começa a ter que dar a comida. O banho você leva ele para o banheiro, ele dá o banho, e depois a gente tem que ajudar a dar o banho, ele não se esfrega direito, não se limpa direito. Então a gente dessa a terceira fase. A última fase do Alzheimer, infelizmente, quando não é tratado adequadamente, ou quando a pessoa tem um Alzheimer muito acelerado, com fatores genéticos, tudo envolvido, ele perde o sorriso social. Você fala, oi pai, oi mãe, ele não dá aquela risada, não faz... Que reconhecer, todo mundo já sabe, esqueceu de mim, não sabe o meu nome, eu estava conversando agora há pouco sobre isso, a minha mãe já não me reconhece, às vezes ela conhece, às vezes não. Mas numa fase mais avançada, nenhum sorriso social quando o filho chega, ela não faz. A alimentação às vezes tem que ser até por sonda, quando ele esquece como é que engole, você dá comida e fica mastigando, depara no céu da boca, não engole, fica pensando, você fala, engole mãe, engole pai, entendeu? É a fase mais avançada da doença de Alzheimer. Entendi. E nós temos uma dúvida, doutor, no WhatsApp nosso. Algum telespectador mandou, olha lá, bom dia. Quando diagnosticado o Alzheimer, o que podemos fazer para melhorar a vida do paciente e evitar o esquecimento precoce? É a Virgínia que nos escreveu, não é isso? Viviane, de Guaratinguetá. Muito bom. O Alzheimer, ele precisa ser estimulado. Então, assim, a gente sabe que as pessoas que param as atividades mais cedo, elas pioram mais rápido, entendeu? Então, a pessoa que para de trabalhar mais cedo, que não tem estímulo cognitivo. Não é só fazer palavra cruzada, não é só fazer sudoku, é estimular mesmo, fazer atividade. Não adianta, por exemplo, pegar uma senhora que nunca fez crochê, que ela faça crochê, ela não vai fazer. Pegar uma atividade que a senhora sempre fez, que gostou, e estimular ela a fazer isso, para estimular o intelectual. E uma coisa muito importante é a atividade física. Tem vários estudos que falam que, na verdade, o único fator protetor para as demências é a atividade física, não só para o Alzheimer. Para todas as doenças, para infarto, para câncer, toda a atividade física ajuda. Mas para o Alzheimer é muito importante. Controle também de colesterol, controle de pressão, controle de diabetes, tudo isso ajuda a pessoa não ter... E o estímulo cognitivo. Hoje em dia a gente tem terapeutas ocupacionais muito boas, a gente tem atividades intelectuais, tem vários cursos, tem franquias até prontas para fazer estímulo cognitivo. Tem pacientes meus que vão nessas franquias e falam assim, estou indo para a escola, ou vai na terapeuta ocupacional, estou indo na professora. Elas falam isso, e isso é muito importante, melhora muito. Que bom que tem, né, essas opções aí para ajudar mesmo a dar uma qualidade de vida ainda aqui com essa doença. E a gente sabe que o papel da família é fundamental. Doutor, mais uma última pergunta, é hereditário? Tem fatores hereditários e tem fatores adquiridos. O hereditário ainda é o mais comum. A gente tem uns genes conhecidos, mas tem alguns genes que não são ainda. O mecanismo do Alzheimer é aumentar a substância beta-amiloide no cérebro, está muito relacionado ao gene ApoE4, que é muito importante. Quem tem caso na família, se quiser fazer o teste, é muito bom também. Ainda mesmo que não tenha o que fazer ainda hoje. Mas já vai mudar a qualidade de vida, atividade física, estímulo cognitivo, para evitar o avanço da doença. Total. Tem medicamentos novos para sair, tem um medicamento novo que a gente faz. Hoje em dia a medicina está evoluindo muito para imunobiológico, né? No reumatismo, no câncer, né? Tem também imunobiológico já pronto para Alzheimer, que está em estudo, nos Estados Unidos já está usando, que ele atua na beta-amiloide, que é o principal causador da morte dos neurônios no cérebro, que é muito importante. Eu acho que desde em breve a gente vai estar podendo usar isso aí. Claro que tem muito efeito colateral ainda, mas é novo, mas com a evolução, se Deus quiser, vai ter bons resultados. Até para quem não tem o Alzheimer, já fazer um preventivo. Olha só que interessante, né? Nossa medicina sempre evoluindo para o nosso bem, graças a Deus. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor, uma alegria recebê-lo. E volte sempre, não é, Jéssica? É isso mesmo, olha...
Tem mais dúvidas aqui na nossa cabeça, Pode né? perguntar. Certamente para você aí de casa também você deve ter alguma dúvida. Quem sabe o doutor vai voltar então para nos ajudar em outras oportunidades. Deus abençoe o senhor, Amém. viu? Obrigado. Estou à Obrigada pela disposição. presença. Obrigado a vocês.